Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joel, seu professor. Hoje vamos falar de crise. Professor, crise, que assunto chato. Infelizmente. Vamos falar sobre a crise do Império, que diz respeito a uma série de transformações que ocorreram no Brasil desde a sua independência e que levaram ao enfraquecimento da monarquia, principalmente ou sobretudo durante o segundo reinado. E falando de crise, 2021 ainda vivenciamos a crise ou as crises acumuladas dentro do sistema político brasileiro. Então, dentro dessas crises que ocasionados, lá no fim do Primeiro Império, passaram para o Segundo Império e que deram início à República dos Estados Unidos do Brasil em 15 de novembro de 1889. Bom, vamos analisar a imagem que está aqui atrás. A imagem ela estabelece essa crise do Primeiro Império, que é a continuação da aula sobre o fim do Primeiro Império aqui no Brasil, ou as consequências para o Segundo Império, que foi quando Dom Pedro I ele vai para Portugal, vai para o exílio na Europa e deixa o seu filho, o futuro Pedro II, aqui no colo da mãe, como príncipe herdeiro, que ainda não era nem um príncipe regente, porque ele era menor de idade, e foi formado um conselho regencial para governar o Brasil em nome do futuro Pedro II. Então, o período imperial da nossa história iniciou logo após a independência do Brasil, declarada em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro realizou o grito da independência às margens do rio Ipiranga. Essa história todo mundo já conhece, lá em São Paulo. Esse, no entanto, é apenas o final de um processo iniciado em 1808, quando a família real portuguesa se muda para o Brasil, dando início ao período joanino. A mudança da família real portuguesa aconteceu na virada de 1807 para 1808, quando Portugal foi invadido pelas tropas napoleônicas. Com isso, a família real estabeleceu-se no Rio de Janeiro e iniciou uma série de transformações que colocaram o Brasil em um novo patamar, responsável por antecipar a nossa independência. Apesar disso, o ponto de partida para a independência do Brasil ocorreu apenas em 1820, quando foi iniciada em Portugal a Revolução Liberal do Porto. Nessa revolução, a burguesia portuguesa reivindicava o retorno do rei Dom João VI para Portugal e exigia a revogação das medidas que garantiam maior liberdade econômica ao Brasil. As exigências de Portugal foram enxergadas no Brasil como uma tentativa de recolonizar o país e de impedir o desenvolvimento econômico que estava em curso. Aqui na imagem nós estamos vendo essa revolução que aconteceu lá em Portugal. Então, a partir daí, surgiu uma insatisfação dos brasileiros em relação a Portugal, dando início ao processo de independência do Brasil, liderado por Dom Pedro, nomeado por seu pai como regente no país. E isso nós estamos falando no Primeiro Império. Aqui ainda era Dom Pedro, o príncipe. Depois, com a independência, é que ele vai ser coroado como Dom Pedro I. Os desgastes nas relações entre Brasil e Portugal fizeram com que Dom Pedro proclamasse a independência aqui no Brasil. O nosso país, então, converteu-se em uma monarquia e Dom Pedro foi coroado imperador, tornando-se Dom Pedro I. E aqui está o famoso quadro de Pedro Américo, o Grito do Ipiranga. O primeiro reinado ficou marcado pelos atritos entre Dom Pedro I e grupos políticos do Brasil,
Com a independência, determinadas regiões do país, como Pará e Maranhão, permaneceram fiéis a Portugal, desencadeando uma guerra aqui no país. Então, o processo de independência aqui no Brasil não foi pacífico, como muitos acreditam. Houve guerra, sim. Com o fim da guerra de independência, era necessário garantir que Portugal reconhecesse a nossa independência. Esse reconhecimento foi formalizado em 1825 por meio de negociações mediadas pela Inglaterra. Também a outorga da Constituição de 1824 foi o exemplo mais claro dos atritos políticos. Também a Guerra da Cisplatina, que destruiu nossa economia, e rebeliões demonstravam a fragilidade do mais novo país, ou mais novo império. Pressionado por diversos grupos insatisfeitos, Dom Pedro I renunciou ao trono em 1831 em favor do seu filho, como nós vimos lá na primeira imagem, Dom Pedro, o futuro Dom Pedro II. O filho de Dom Pedro I, porém, não tinha idade para assumir o Brasil. Assim, as funções políticas, né? Assim iniciou-se um período de transição em que o país foi governado por regentes, até que o futuro imperador tivesse a idade mínima para assumir o país, 18 anos. Isso conforme era estipulada na Constituição de 1824. Este período de transição ficou conhecido como período regencial, onde os regentes governavam em nome do príncipe. Os regentes eram eleitos e governaram o Brasil durante este período, uma fase marcada pelas disputas entre parlamentares brasileiros e por rebeliões provinciais. Então, quando eu falei que em pleno 2021 o Brasil ainda vive, né, desde 1500 para cá, ainda vive esse processo de guerras políticas, é um acúmulo de sucessões, é um acúmulo de processos e fatores históricos que vem desencadeando uma bola de neve aqui no Brasil que parece não ter fim. Isso estamos falando já no segundo semestre de 2021, onde as crises parecem não terem fim. Então, os processos de rebeliões provinciais, as brigas entre partidos políticos vão desenvolver crises de séculos em séculos, né? Termina um século, começa outro século, as crises estão aí. Então, ao longo do período regencial, aconteceram rebeliões como a Cabanagem, a Balaiada, a Sabinada, a Revolta dos Malês e a Revolução Farroupilha. A Cabanagem aconteceu na província do Pará, que lutavam contra a péssima condição de vida das camadas mais baixas da população e a insatisfação das elites locais. A relação conflituosa entre os paraenses e os comerciantes portugueses acentuava outro aspecto da tensão socioeconômica da região. A Balaiada aconteceu na província do Maranhão, e um fator preponderante era a economia, ou um fator forte, né? Era a economia que atravessava uma forte crise, em grande parte decorrente da concorrência do algodão norte-americano no mercado internacional. Além disso, o estabelecimento da lei dos prefeitos, que concedia ao governador o privilégio de nomear os prefeitos municipais, causou outro tipo de atrito, onde o mandonismo político acirrou as relações do povo com as instituições governamentais. Então, na verdade, quem elegia os prefeitos não eram os povos, né? Vinham ordens de cima para baixo das regências. Então, aqui nas imagens, nós temos essas duas revoltas, né? Que foi ditas. Outra revolta foi a Sabinada, que aconteceu na província da Bahia e foi conduzida pelas classes médias soteronapolitanas, insatisfeitas
com o governo do Rio de Janeiro, a capital do país, do Império, sobretudo em virtude do enfraquecimento da pauta federalista. Não contou com apoio popular e nem das classes altas e foi derrotada pela Guarda Nacional. A revolta do Malês, entre várias revoltas escravas, a do Malês entrou para a história de Salvador e do Brasil. A forma de resistência contra a opressão e a escravidão que vigorava na época fizeram ataques contra as igrejas católicas e suas imagens e queriam instalar uma autoridade muçulmana no poder de Salvador. Depois planejavam conquistar outros locais do Nordeste. Então, eram africanos ou escravos descendentes de malês, né, da região, que eles tinham essa cultura muçulmana. Lá no Rio Grande do Sul, aconteceu a Guerra dos Farrapos, também conhecida como a Revolta dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha. Ela ganhou notoriedade pelo maior tempo de duração, que foi de 10 anos. E, além disso, foi uma das que apresentaram maior ameaça à integridade territorial brasileira. Organizada pela elite gaúcha, os estancieiros contra a política fiscal do governo brasileiro. O seu principal produto era o charque ou a carne seca. Era vendido como o principal alimento dos escravos no Sudeste e Nordeste do Brasil. Porém, este produto recebia uma taxação altíssima, enquanto que os produzidos pelo Uruguai e Argentina tinham uma taxação diminuta. Ou seja, a carne seca produzida no Brasil pagavam altíssimos impostos, enquanto que os dos nossos vizinhos eram vendidos, comercializados aqui no Brasil por um baixo preço. E quando nós vamos ao supermercado, o que a gente olha? Preço. Então, se nós temos dois produtos da mesma qualidade, né, ou similar, parecido, mas a mesma qualidade, o mesmo produto, você vai dar preferência para o produto mais barato. Se ele está mais barato nas gôndolas do supermercado, aleatoriamente acredita-se que ele está pagando menos impostos, principalmente quando é regional ou quando ele vem de fora, né? Ou de um outro estado ou de um outro país, que vão acumular mais impostos sobre esses produtos. A não ser que o governo isenta esses produtos de outras regiões, dá uma isenção fiscal, isenção de impostos, e eles chegam às gôndolas dos supermercados ou às prateleiras dos supermercados num preço menor. Isso prejudica e muito os produtores daqui do Brasil ou da região produtora do produto. O período das regências teve fim com o golpe da maioridade, do qual os políticos brasileiros anteciparam a maioridade de Pedro de Alcântara para que ele pudesse ser coroado imperador do Brasil, com 14 anos de idade. Esse golpe parlamentar aconteceu em 1840, dando início ao segundo reinado do Império do Brasil. Então, Dom Pedro I, ele volta para a Europa, principalmente para Portugal, onde chega em Portugal, entra numa guerra, porque o irmão dele usurpou o trono da filha de Dom Pedro I, Maria da Glória. Então, teve uma guerra lá e ele consegue vencer a guerra e restaurar o trono para a filha dele. Então, ele era Pedro I no Brasil, Pedro IV em Portugal. Deixa o filho dele aqui muito novo, da mesma forma que o pai dele fez, Dom João VI. Dom João, ele retorna para Portugal contra a sua vontade, porque ele tinha que acatar e obedecer às cortes de Lisboa,
né, a Revolução, e ele, antes mesmo, ele tinha jurado uma Constituição que não estava pronta, porque ele foi obrigado a fazer isso com a Revolução de Porto, das Cortes Liberais. Então, teve uma crise política lá em Portugal. Portugal queria que o Brasil retornasse a ser uma colônia, e o Brasil já era um principado. Então, o Brasil já estava no patamar, né, no penúltimo degrau de uma escadaria, que depois ele se torna um império. Então, imagine nós, hoje, Brasil, somos uma república federalista, daqui a pouco virá e falar assim, não, agora vocês pertencem novamente a Portugal. Portugal vai ditar todas as ordens e vocês vão acatar, se vocês vão acatar essas ordens. Aí sim, nós vamos acatar as ordens ou nós vamos atacar as ordens de Portugal. Então, é o acatar, né? Ficar quietinho, obedecer, ou atacar, não obedecer. E nos revoltarmos contra essa submissão. Foi o que o Dom João fez. Deixou o filho dele aqui, Pedro I, ainda novo. Depois ele consegue dar o grito, né, da independência juntamente com Dona Leopoldina, que ela tinha uma educação assim nas alturas. Dom Pedro I vai para Portugal, porque a crise aqui, as brigas políticas estavam assim, fora do controle, e deixa o filho dele aqui com apenas 5 anos. Então, o filho dele só poderia assumir o trono com 18 anos. Mas o período de regência estava tão conflituoso, com tantas revoltas como nós vimos, que o próprio Senado deu o golpe. Não, vamos abaixar, já que ele já tem 14 anos, vamos então estabelecer essa idade contra a nossa Constituição, que era de 18 anos, vamos estabelecer essa idade que ele vai assumir o trono do Brasil para apaziguar os ânimos políticos e também das províncias que hoje seriam os nossos estados. Então, estudantes, só para entendermos esse processo de regência e de crises no Segundo Império Brasileiro. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED TV, aponte a câmera do seu celular na imagem aqui do QR Code que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED TV. Aguardo vocês lá. Até a próxima aula com mais informações. Espero que sem crises. Até a próxima aula.